me ha dado el sonido y el abecedario. 11h09. Agora sim, já com live rodando, a música já entramos no clima. Ontem eu rodei 3 versões dessa música que, na minha opinião, minha singela opinião, é muito bonita. Mas já vou trazer minha convidada aqui do dia, Cris Pereira, Cristine. Ela é Young Lover. Ai, Cris, eu acho tão bom de dizer isso. Enche a boca, né? É gostoso de ouvir, Beverly. Ai, que delícia. Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre é muito bom estar aqui. Quando o dia tem sol, então, hein, Beverly? Nossa, meu Deus, luxo puro, né? Nossa, luxo artigo puro. de luxo. Aliás, hoje eu falava, até abri o programa com isso, assim, das coisas que a gente vê com olhos de espanto. Acho que é isso, acho que a palavra é essa, né? Que a gente sabe que os microclimas existem, mas hoje de manhã, Cris, eu vim, né? Quando eu saí de casa, de onde eu saí, tinha sol. Pronto. 2 minutinhos andando, eu entrei num bolsão de uma neblina dentro, parecia que eu tinha entrado dentro de um tornado. Não pelo vento, nem nada disso, mas parecia um mundo à parte, assim, era neblina, uma sensação até de chuvisquinho. Sim. 2 segundinhos depois, já saí dali, sol de novo. Quer dizer, realmente os microclimas, é impressionante isso, né? É impressionante. E como a gente tá na serra, a gente tem essas diferenças de altura, né? Sim. Eu passei pelo mesmo, Beverly, e eu levei um susto. Não é? Meu Deus, mas tinha sol, será possível? Mas aí dava para ver que realmente aquela neblina ia baixar, ia desaparecer e logo vinha um sol, né? Neblina baixa, já dizia o ditado, é sol que racha. Mas não sei se tá tão, né, assim... Não, eu acho que não, de Beverly. fato, não. Mas ok, a previsão é de clima mais seco, mas é isso, são os microclimas que a gente agora percebe eles muito mais. Eles existem, mas eles estão evidentes e é engraçado, né, Cris? Porque a gente sai assim, vem sol, vai esquentar, menos roupa, aí você entra num bolsão desse, puxa, errei. Frio. Será que errei? Aí dali um pouquinho, então realmente a gente não sabe nem como sair de casa, né? É fato, tem que sempre sair prevenido. Isso aí, uma mulher prevenida vale por 2. Cris, a Martita Angeletti, que é, né, ela, se eu não me engano, ela é do Uruguai, né, natural do Uruguai, mora, radicada no Brasil há muito tempo. Então, quando ela ouve, né, a música latino-americana, na língua mãe, nossa, deve ser uma emoção, já é uma emoção para nós, né? Sim. A execução dessa música é da Mercedes Sosa, mas ontem eu mesma disse, a música é da composição da Beth também. Não é, gente, eu errei, tá? Eu errei, ontem eu fui pesquisar melhor, porque eu acabei rodando três versões dessa música, muito bonita, que é quase que um poema sobre os direitos humanos. Foi declarado assim, né? Um poema sobre os direitos humanos. E o mais legal disso, Cris, é que foi um argentino que compôs, dentro de um contexto muito interessante. Foi justamente num período de pós-guerra, né? Do fim de uma guerra, casou com o fim de uma guerra. E na composição veio, né, que as guerras que a gente não seja indiferente às violências, a guerra, né? Que a gente cobre das autoridades que façam com que o mundo seja um lugar bom para as pessoas viver, né? Que a gente não seja indiferente à mentira, à corrupção e etc. Eu até coloquei ali, né? Quando o compositor, então, dando nome, né? Argentino León, ele fala sobre esse clamor daquilo que ele deseja e compõe a música, depois ela foi eternizada na voz da Mercedes e tem pelo menos 50 intérpretes diferentes dessa música no mundo. Nossa, Fiquei sabendo. só. Ontem eu pesquisei 50 intérpretes diferentes dessa música pelo mundo. Sim. Se a gente fosse compor ela de novo, Cris, eu, Beverly, eu, Cris, eu, Marta, eu, Ana, já estão participando aqui. O que eu pediria a Deus? Ontem eu fiquei me perguntando sobre isso, né? Sim. O que eu pediria só, a Deus? Eu não tenho o hábito de fazer pedidos a Deus, tá? Eu faz muito tempo já, Cris, que eu, assim, peço coisas que não são pedidos genéricos, são pedidos genéricos, por exemplo, peço paz, peço que Deus me ajude a ser uma pessoa melhor, peço que Deus me ajude no exercício do meu trabalho, ajudar as pessoas com o meu fazer, mas eu não tenho, assim, muitos anos que eu não peço, assim, nada pontual, perdi esse hábito. Sim. Mas por que não, né? Eu sou pidona, Beverly. Tu é pidona? Eu sou pidona. Poxa. Mas eu acho bonito. Pai, poxa. Mas eu sou pidona, eu peço bastante coisa, agradeço muito, claro. Sim. Mas sim, eu peço sobre tudo, né, que a gente tenha luz.
em meio a este caos que nós estamos vivendo. Afinal de contas, né, Beverly, a gente está em um momento qual tem um mundo, né, cheio de informações, a gente, né, tá protagonizando histórias, né, graças a Deus a gente consegue ter o livre-arbítrio para a gente conduzir a vida da forma que a gente imagina que é a melhor coisa para nós, né? E tudo isso, às vezes, nos causa um tanto de confusão, porque, poxa, eu sou livre, mas, Deus, qual que é o caminho, né? Qual que é a minha missão? O que eu vim fazer aqui? Então, eu peço muita luz sempre, sabe, Beverly, para que a gente possa não só ser luz na nossa caminhada, mas também ser luz na caminhada das pessoas que nos cercam, né? Porque nós inspiramos outras pessoas, né? Nem que você ande sozinho, de alguma forma, você inspira outras pessoas, você convive com outras pessoas. Ontem mesmo eu assisti um vídeo que falava sobre isso, né? Sobre a média das 5 pessoas que você anda. Né? Quem são essas 5 pessoas que você anda, né? Quais são os hábitos? Porque certamente você é o sexto. Então, olha como tem tanto que a gente desconhece, tanto que a gente não conhece desse mundo e de hábitos e de formas de viver. Mas o que eu pediria, Beverly, se eu fosse compor essa música, né? Essa música que ela já existe há quantos anos, Beverly? Nossa, década de 60, eu Olha acho que só. ela foi. É o tipo de música que é, né, muito antiga, já tem algumas décadas, mas quando a gente ouve, rapidamente a mente da gente é transportada, né, a momentos específicos. Então, é o tipo de música que a gente não ouve com frequência, mas que quando em algum momento a gente ouve, ela fica em nossos corações. E ontem tu mencionou, né, a palavra clamor, é um pedido, né? Deus, né? Só peço a Deus. E eu creio que se eu pudesse pedir algo hoje... Ai, difícil, hein? Difícil essa pergunta, porque não tem como a gente não pensar na humanidade quando a gente pensa, né? Eu vou pedir algo só por mim? De que adianta se nós vivemos compartilhando a vida? Então, eu preciso que os outros também sejam atendidos ou ouvidos, ou que ao menos trilhem, né, nesse desejo para que todo o resto funcione. Então, eu não sei, mas eu pediria paz, Beverly, eu pediria um tanto de discernimento para as pessoas, para que fique mais claro qual que é a missão de cada um aqui. Não sei, talvez seria isso, sabe? Na música fala muito sobre a gente não ficar indiferente, né? E nós vivemos tempos de indiferença. Tempos de guerra, na verdade, são tempos difíceis, os quais tem um desejo ali latente, né, de vitória, de vencer, de ser o maior, de ser o melhor, e se passa por cima de muitas coisas, né, para vencer uma guerra. E quem está lá puxando a bandeira, né, dizendo não, é pelo povo, é por isso, é por aquilo, muitas vezes não consegue enxergar quantos danos causam à humanidade, né, que danos que traz uma guerra para a humanidade. Então, só que a gente vive esse momento que tá todo mundo puxando a sua bandeira, né, tá todo mundo querendo focar em alguma coisa, e o quanto a gente vem passando por cima de coisas básicas, simples, do compartilhar, que muitas vezes a gente simplesmente passa por cima, ignorando, né? Então, eu acho que a gente vive esse momento assim que é dolorido, que é de indiferença com o próximo, porque cada um puxa a sua bandeira. Proporções diferentes, claro, de uma guerra, né? Para o meu objetivo. Qual que é o meu objetivo como pessoa? E eu passo por cima de qualquer coisa para chegar a esse objetivo. Eu acho que a gente vive um pouco disso, sabe, Beverly? Dessa indiferença, né? Falada nessa música que existe há décadas no pós-guerra. Resgatando, vou de novo aqui ao Amansa quem não sabe, né? Então, Nossa, falei. Não, eu acho que eu fiquei pensativa no que tu falou, Cris, porque não parece simples, né? A gente, o que eu peço a Deus? Mas é primeiro, uma responsabilidade, segundo, a gente fica pensando, assim, do que de fato, né, a gente tá vivendo. Às vezes a gente não sabe nem o que é pra gente mesmo, né? Então, o que a gente gostaria, renovando direitos, renovando quase que um louvor, assim, um clamor
para uma comunidade, né? Muita responsabilidade. Mas enfim, essa música então é do compositor argentino, ele é cantor também, o León Gieco. Espero ter pronunciado corretamente, né? Em 2002, essa música entrou na revista Rolling Stone, né? Como a 6ª melhor canção da história da música argentina. E ele compôs em 1978, no povoado da infância dele, Cañada Rosquín, que é uma cidade do norte da província de Santa Fé, na casa dos pais. E ele fez junto com o pai dele, que tinha dito que seria uma canção mundialmente conhecida. E, de fato, aconteceu, né? Segundo depoimentos do próprio músico, ele compôs essa canção, primeiro testando melodias em gaita e violão, e depois começou a escrever os seus sentimentos pessoais, que aos poucos se transformaram em frases inspiradas nos acontecimentos sociais da época que ele vivia, como a ditadura militar no país, né, na Argentina, o exílio de Mercedes Sosa, que depois empresta a voz, né? E a provável guerra entre Chile e a Argentina que estava por aí, né? No ar. Sim. Então, se a gente parar um pouquinho para pensar, hoje a gente fala assim, tem uma guerra lá entre Rússia e Ucrânia. Tá longe, mas tá aí, né, gente, pairando no ar, né? Sim. Então, é o mesmo contexto. Isso pode virar um novo conflito mundial? Não pode. Armas biológicas, pode, não podem. E tivemos a questão da Covid-19. Nós vivemos um momento muito conflituoso. As relações são conflituosas, as relações internacionais são tensas. Estamos aí diante de uma eleição nos Estados Unidos de novo, mais uma vez tensa de novo. E acaba que o mundo todo fica assim, né? O que acontece, cada movimento lá na Coreia também, acontece uma coisa, todo mundo já levanta as anteninhas. Ou seja, é um tempo global bem instável, hein, Cris? Bem muito instável. E aí, Beverly, eu creio e acredito na evolução das pessoas, da nossa humanidade, mas quando a gente... né, quando a gente conseguiu se desvencilhar dessas grandes guerras e que nós tivemos alguns momentos, né, de paz, poucos, mas quando a gente para e olha o cenário global, poxa, mas nós ainda vivemos em tempos de guerra. O quanto realmente nós evoluímos, o quanto realmente as pessoas entendem qual que é o seu papel aqui. E agora me fez refletir também, Beverly, sobre que a gente também não pode pedir para que Deus... clame pelos pedidos de todos. Poderia, né? Poxa, eu pediria que Deus ouvisse os pedidos de cada pessoa que habita esse planeta. Mas talvez teriam pessoas que pediriam guerra, né? Então, olha como é difícil, né? É um clamor difícil de se fazer para a humanidade. Então, sim, a gente vive em tempos de guerra, em tempos que é difícil a gente dizer qual que é o antídoto, o remédio, né, para isso, para que a gente seja menos... a palavra era menos... Ai, me fugiu a palavra, Beverly. Intolerante? Que a música fala isso, indiferentes. Indiferentes. Que nós sejamos menos indiferentes, né? Eu acho que eu já contei essa história aqui, ela é muito verdadeira, então me perdoem se eu me repito, né? Mas ela é verdadeira, de fato. Eu lembro que num momento muito, assim, nevrálgico da minha vida, Cris, nossa, eu estava realmente vivendo, assim, um momento muito difícil, e eu lembro que eu fui conversar com a minha mãe era viva ainda, eu já contei, acho que até aqui numa quinta, né? E aí eu disse, ai mãe, assim, assado, e contando a história. E aí a minha mãe, nesse dia, ela me ensinou a oração que eu levo para minha vida, que é entrega na mão de Deus. Chama Deus e diz, Senhor, eu tenho este problema. Estou entregando ele nas tuas mãos. Porque até então eu tinha essa mania, sabe? Por exemplo, eu quero um emprego melhor. Sei lá, estou usando um exemplo qualquer, né? Do dia a dia. Eu quero um emprego melhor e dizer, Deus, me ajuda a arrumar um emprego melhor. Mas o que é melhor, né? Cris, às vezes, na nossa cabeça, o melhor é ganhar mais, sei lá, trabalhar um pouco, um horário reduzido. Mas isso não significa necessariamente sabedoria. Naquele dia eu entendi, né? A lógica que a minha mãe queria me colocar, que era a lógica de que se Deus está acima, o campo de visão dele é muito maior do que o nosso, né? Então, às vezes, a gente não está enxergando o que vem em decorrência dos nossos pedidos. E aí, quando você fala, né, Deus atende os pedidos das pessoas, talvez de forma um pouco, entre aspas, seletiva, porque tem gente que vai pedir morte, guerra, violência. Mas aí que tá, Cris. Se Deus é onipresente, ele primeiro tem capacidade para isso, né? De ouvir de todo mundo. Segundo, tem uma máxima que eu carrego comigo também na Bíblia que diz, peça e vos será concedido.
né? Então, Deus não tá para julgar, como nós julgamos, né? Como nós julgamos. É um outro, certamente muito mais amplo, muito mais benigno, muito mais benevolente. Mas, às vezes, Cris, é um bom raciocínio para a gente pensar assim, bom, se a Cris quer guerra e eu quero paz, Deus atende a todos os pedidos. Por isso que, às vezes, a gente diz assim, o mistério do mal, né? Por que o mal é permitido? Porque Deus deixa na seara da terra a gente, tipo assim, se resolvam, né? isso Esse é o aí. campo das resoluções. Então, não é sobre Deus atender ou não. É sobre nós sermos pessoas melhores, né? Capazes de sermos pedintes melhores também, É né? verdade, Beverly. Pedintes melhores, né? Eu sempre penso que a gente tem uma missão, né? E essa missão, a gente precisa percorrer, mas de encontro a isso, a gente tem o livre-arbítrio. Então, nós somos livres. Deus nos deixa escolher qual é a nossa caminhada aqui. Então, talvez em algum momento, né, por mais que eu quisesse paz, algum objetivo me levou à guerra e eu caminhei, né, nessa estrada que talvez seja um pouco mais conflitante, um pouco mais difícil. Dali para frente a gente não sabe de como que vai ser, né? Como tu disse, o julgamento não cabe a nós, mas a gente é livre para escolher, né, Beverly? Então, sim, faz sentido que Deus atenda a todos os pedidos, porque nós somos livres, né? A partir dessa experiência que eu acabei contando aqui da minha mãe, aquela ocasião, fazem muitos anos isso, mais de década, com certeza. Cris, e eu lembro que dali pra frente eu sempre peço a Deus, né? Quando é uma coisa muito pessoal, eu digo, Deus, eu tenho essa situação, tá me incomodando, me ajuda a resolver. O senhor sabe como eu me sinto em relação ao assunto, sabe o que vai no meu coração, até coisas que nem eu sei direito, nem sei dar nome ao que eu tô sentindo. Então, me ajuda para que eu seja uma pessoa melhor, que eu aprenda com essa situação. E eu sempre penso dessa forma, pela lógica do que a gente só pode mudar a gente mesmo, coisas que têm a ver com a gente. Mas essa música fala sobre o coletivo. E eu achei bem interessante porque muitas vezes, Cris, a gente não pede para o coletivo, né? Como se nós fôssemos sozinhos no mundo. E não somos. E não somos, né? Os ouvintes começam a participar. Vou trazê-los aqui, que eles certamente nos ajudam também a raciocinar. A Suzana, ela mandou um áudio. Cris, eu vou te pedir para tu, não precisa botar o fone, mas tu botar ele pertinho do teu ouvido, assim, dar uma desenroladinha nele, que daí tu tá bem alto. Tu vais escutar o recadinho também, sem eu precisar desligar o teu microfone aqui, da Suzana. A gente vai escutar a Suzana agora. Eu pediria para que ele fizesse que com os vizinhos não incomodem tanto, que eu tenho um aqui muito incomodativo de muitos anos. Eita, vizinho incomodativo, não é fácil. Ai, a Suzana já foi bem no ponto. Gostei, Suzana. A gente toda, né, querendo ser. Suzana chegou na veia. O meu problema é esse. Resolve. Deus, me atende, Deus. Não, mas a gente tá brincando, mas é isso. O que ela tá dizendo, entre aspas, que as pessoas às vezes não sabem, inclusive nós, o limite da onde vai o nosso direito e começa o direito do outro. Que é disso que ela tá falando, né? Então, talvez o jeito de pedir, se a gente fosse compor a música, seria: eu peço a Deus que nos ensine a respeitar os nossos limites e os limites dos outros. Ficaria bonito, né? Ficaria bonito, olha aí, ó. Suzana, já começou a ficar uma letra bonita aí, hein? Deixa eu ver quem mais. Ixi, a Suzana mandou mais um. Vamos escutar, bota o áudiozinho aí, vamos lá. É verdade, ele não respeita e daí ele quer ter razão ainda. Viu? Chama nós vamos aí botar uma bronca. Eu adorei. Ai. E é de fato, né, Beverly? Se a gente conhecesse os nossos limites, se a gente ponderasse, se nós entendêssemos o que verdadeiramente é problema e o que não é problema na nossa vida, eu acho que a gente seria muito mais feliz. Sinceramente, assim, Beverly, eu não sei se eu tô de fato ignorando algumas coisas, mas que também não é bom, né? Vamos pensar assim, também não é bom, mas eu procuro pensar e refletir o que verdadeiramente, sabe, é um problema e que precisa de atenção e que precisa ser resolvido, e o que, cara, tem muito o que fazer, vamos deixar assim, logo as coisas se ajeitam e logo as coisas passam. Não sei, né? Mas às vezes a gente fica até um tanto cansado. Sem saber se acertou a mão, né? Se acertou a mão. Ontem à noite eu assisti, eu tô numa fase, são férias escolares, então minha filha tá em casa.
Cris, a gente gosta de assistir, rever filmes que a gente gostou, discutir sobre, né? A gente assistiu O Pior Vizinho do Mundo com o Tom Hanks. Eu acho esse filme ótimo, né? E tem uma cena assim que ele discute por centavos, né? De uma situação lá. E não era sobre o dinheiro, né? Até alguém se propôs, não deixa que eu pago para parar o conflito. E às vezes a gente fica naquele mesmo dilema. Será que a gente deve levar uma discussão porque ela é correta, porque as pessoas perderam a lógica sobre ela, nem sabem mais o que estão fazendo porque novos sistemas se criaram e não são corretos, né? Ou deve só deixar passar, né? Então, às vezes eu também me pergunto assim, será que a gente deveria ficar quieto? Ou ser taxado de chato por insistir em algo que é tão precioso, que é o certo, né? Sim, e que é o certo. É o certo e é o básico. Me parece que todos deveriam pensar assim, né? A partir deste ponto. O que é básico de conduta de um ser humano? Né? Qual que é a conduta para que a gente se tenha para ser um bom vizinho, né? Então, gente, o que falta Tem a ver às com a vezes? etiqueta social, né? Etiqueta social, Saber, exato, E tem essa coisa que a Suzana trouxe aqui também. E ainda acha que tá com a razão, né? Não só faz, como ainda acha que tá com a razão. É sobre isso. Então, até que ponto, né? Enfim, não temos respostas, Suzana, temos muitas perguntas. A Ana Célia diz o seguinte: hoje, sem dúvida, eu só peço a Deus saúde e paciência. E que eu não desanime, que eu tenha fé, sorriso no rosto, consciência nas minhas ações e que meus desejos continuem me encontrando, agradecendo muito sempre pelas coisas boas e as não tão boas, porque a vida passa muito rápido. Uma revelação. Mercedes Sosa e suas interpretações me fazem emocionar, ir para a vida com vontade de viver. Um beijo nesse Clube da Luluzinha, uma ótima quinta. Ana é maravilhosa, maravilhosa. Né? Maravilhosa. E o bacana aqui é que a Ana tá mais na nossa linha, assim, do eu peço coisas pra mim, né? Que eu não desanime, que eu tenha fé, que eu tenha consciência, um sorriso no rosto. Enfim, bem bacana. Tem mais aqui, a Martita Angelete diz o seguinte... Beverly, sou argentina, eu achei que era do Uruguai, Argentina, 48 anos morando em Caxias, e essa música se ouve em todo o mundo, é um verdadeiro reconhecimento a Deus, né, por tudo que temos, né, além dos problemas, porque todos nós passamos. Sem amor e compreensão, né, não dá, isso aí, né. E ela diz o seguinte: eu nasci na cidade de Mercedes Sosa, a 120 quilômetros dessa região onde a música foi composta. Conterraníssima, né? A Isabel diz o seguinte: excelente música, né? Dicas para a vida, inclusive, ela diz. Eu pediria a Deus ter de volta meus pais. Nem que fosse por alguns minutos, para poder abraçá-los e contar da saudade e a falta que eles me fazem. Que bonito. Que bonito, que bonito, né? Que pedido nobre. Nobre mesmo, Isa. Cheguei a me emocionar aqui, viu? A Léa Moraes mandou aqui, ó. Eu só peço a Deus saúde, paciência e paz. E ela mandou um áudio. Vamos escutar junto? Vamos. Então, bota aí pertinho do ouvido. É isso aí, eu estou com a Suzana. Isso aí, Suzana. Bota para derreter. Ai. Tá arrumando, a Suzana tá arrumando um grupo de pessoas. A Suzana já tá organizando, é uma organização. A gente vai fazer o que eles fazem pra ti, Suzana. Tu chama a gente faz o contrário, só pra eles verem como é que é, né? Isso a gente vai de ônibus, de van. Ônibus. De van. Chegar e desembarcar na frente da casa da Suzana. Eu gosto daquela máxima, né, que diz assim... amigo de amigo meu é amigo meu também, né? E que quando tem um amigo meu brigando, não quero nem saber o que é. Eu chego dando voadeira. É isso aí, a gente se protege. A Vilminha diz, oi, sobre essa pessoa, né, que pede para os vizinhos, né, não incomodar. Eu pediria diferente, para os vizinhos mudar de atitude para que eles sejam melhores. Sim. Então, entendi a lógica da Vilma. A Vilma quer dizer o seguinte: em vez de pedir a Deus, assim, que faça com que os vizinhos parem de incomodar, a Vilma, muito altruísta que é, né? Pediria assim: Deus, muda a atitude deles para que eles sejam pessoas melhores, que convivam melhor com a vizinhança. Bonito, né? Bonito. Acho que as duas abordagens são legítimas, né? Sim, só que uma é mais direta. Mais faca na bota. É, isso aí. Eu tenho que dizer, eu não mando recado, né? E a outra é um pouco mais, né?
A Martita ainda diz, olha, perdão, minha cidade de Mercedes não é a mesma da Mercedes Sosa. Opa, a cidade de Mercedes. Eu confundi. Ela nasceu na cidade de Mercedes. Pronto. Entendi. Obrigada, Martita. A gente não conhece por lá, né? Então, daí a gente fica meio perdidinho. A Vera Lúcia mandou um áudio também. Vamos escutar aqui o que a Vera Lúcia diz aqui. Vamos lá, Verinha. Bom dia, amadas. Bom dia. Olha, eu mais agradeço do que peço. Porque assim, ó, Deus, a gente não precisa pedir para ele sabe do que a gente precisa. Mas vou te dizer o que eu pediria para Deus hoje. Sim. Para poder, é que eu não criei a minha filha. E aí, o que eu pediria, se existisse uma máquina, né, para voltar no tempo, eu pediria que eu pudesse criar ela, que eu não pude criar. Ah, que bonito, que bonito. legítimo isso, que legítimo. A gente erra, a gente acerta na vida 1000 vezes, né? Mas tem algumas que nos marcam, né? Que marcam. E só o fato dela pensar assim já é o que precisa, pronto, né? Vai saber se Deus em alguma esfera já não tá resolvendo isso, certeza, né? sim. Certamente Com também. certeza. Também creio. A Léa ainda brincou com nós aqui. É nós! Chama aí, Suzana. Nosso negócio é agito mesmo, não tem problema. Se precisar agitar, a gente agita. Ai, essas gurias são maravilhosas. Gente, a gente vai virar um pouquinho aqui a fase, né? Porque a ideia era provocar isso, aquilo que vai no nosso coração, porque nem sempre a gente tem clareza disso, né, Cris? Então, quando a gente pensa assim, nossa, se eu fosse recompor essa música, ou fazer um pedido a Deus, o que eu faria de verdade, né, que fosse legítimo? E saiu de um tudo, desde coisas mais, né, pontuais, como respeito ao vizinho, a questão da dignidade, a questão de voltar no tempo, de ter um minutinho a mais com alguém que a gente ama e não tem, né, para matar a saudade. Nossa, eu achei muito poético isso, hein? Muito poético. Nossa, acho que todo mundo realmente teria um bom motivo, né, no coração. E eu gosto de crer nisso, que quando a gente coloca numa balança, o que mais nós teríamos seriam bons motivos, né? Seriam bons pedidos. Eu gosto de pensar dessa forma, que a gente sempre, a bondade sempre é maior do que a maldade, vamos dizer assim. Sim. A música é um louvor, né, aos direitos das pessoas, a música que a gente conhece original, mas talvez a gente pudesse fazer adendos, né, nessa música. Quem sabe essas coisas que a gente falou aqui, né? De que a gente não perca a vontade, como a Ana falou, que a gente não sucumba diante dos problemas, né? Que eu não sucumba diante dos problemas, né? Acho também que a gente poderia colocar ali, com o que os ouvintes falaram, né? Paz, saúde, que a Leia colocou, a gente poderia colocar, o que a Vilma disse também, acho que ficaria muito bonito, né? Que a gente saiba, quando tem um desafeto, que a gente saiba olhar que aquele desafeto também merece se desenvolver, né? Que Deus olhe por eles no sentido de desenvolvê-los também. Sim. Nossa, eu achei lindíssimo. Ficaria uma música muito bonita, né? Ficaria muito bonito, muitos bons motivos. Muitos bons motivos. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre o paradoxo do tempo, que é um pouco mais do mesmo, né? Mas é um jeito de a gente olhar esse mesmo assunto por um outro lugar, que é o lugar do tempo. Paradoxo do tempo. Nós estamos vivendo mais. Dizem os especialistas que a pessoa que vai viver mais de 100 e lá vai cavacos, falam em 150, eu nem gosto de dizer isso, né? Mas que a pessoa que vai viver até os 150 já teria nascido. Já teria nascido, que a gente vai viver muito mais tempo. A expectativa média do brasileiro já está em 78 anos de idade, lembrando que há 2, 3 décadas atrás, a expectativa média não chegava aos 60 anos de idade. As pessoas morriam muito cedo. Ou seja, já é uma realidade. Vivemos mais, mas temos a sensação que vivemos menos. Não é louco isso? É muito louco. A gente vai falar sobre isso. Vou pedir licença para a Cris, ela vai buscar aquela aguinha gostosinha para molhar a garganta. A gente faz o intervalo e voltamos já. Não sai daí. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Na Prolar vivemos condomínios há 55 anos. Se você busca segurança, transparência e uma administradora que zele pelo seu patrimônio, conte com a Prolar. Ligue para a Prolar 3026-8999 para saber mais da gente de coração para o seu lar. Prolar. 11h38.
A Casa Semente Unimed é um novo espaço feito para acolher e cuidar de crianças com transtorno do espectro autista. Com uma ampla e confortável estrutura criada para atender de forma personalizada e multidisciplinar, realizamos os melhores tratamentos, com terapias e protocolos reconhecidos em todo o mundo, aproximando e incluindo as famílias na evolução das crianças. Casa Semente Unimed. Semear o cuidado para colher a transformação. 12 graus. As enchentes no Rio Grande do Sul deixaram um rastro de destruição, afetando milhares de vidas, destruindo lares e sonhos. Os Freis Capuchinhos estão liderando uma campanha de auxílio às vítimas. Precisamos da sua ajuda. Contribua através do Pix sos@alsb.org.br. Nome Freis Ajuda Humanitária RS, Associação Literária São Boaventura. Vamos juntos oferecer alívio e esperança para aqueles que mais precisam. Ajude a reconstruir vidas. Mais informações @capuchinhosrs. Apoio Rede Mais Nova e Rede Tua Rádio. Por meio da Caixa, tu também pode fazer a diferença na reconstrução do Rio Grande do Sul. Para dar uma nova moradia às famílias atingidas, o programa Minha Casa Minha Vida Reconstrução do Governo Federal está captando imóveis já prontos ou em construção em áreas não impactadas. Se tu és proprietário de imóveis nesse perfil, podes colocar a tua propriedade à venda para o programa. Cadastre teu imóvel em caixa.gov.br/reconstrução. Caixa é por ti, é por todo o Brasil. Brasil. União e reconstrução. Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na Festa do Colono e do Motorista, na Capela Nossa Senhora do Rosário, linha Sebastopol, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 11 horas, missa celebrada pelo Padre Rafael. Meio-dia, almoço com sopa de anholine, leço, risoto, galeto, churrasco, maionese, saladas, pão, vinho e café com biscoito. Após o tradicional rifão e animação com musical Encanto. Ingressos adultos R$75 e de 7 a 12 anos R$40. Reservas com Viranice Comerlato 999-285479. Projeto Gente Nossa, da Tua Rádio São Francisco. Patrocínio Orquídea, agora com biscoito que vira 8, mais uma prática novidade da Orquídea. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Ligue 32217164. Associe-se. Lojas Colombo. Felicidade do seu jeito. Círculo Saúde 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Economize até 95% da sua conta de energia. Vector Energia Solar. Entre em contato 981 12 9491. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Pensando em construir Casas Vacariense, Gravataí e Caxias do Sul. Super Andreaça. Tem mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Tá na hora do seu café forte, poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11 horas e 42 minutos, 11h42. Muito bom dia para você. Obrigada pela companhia. Obrigada pela sua audiência. Estamos eu, Beverly Rocha, Cristine Pereira, Cris, batendo esse papo aqui verdadeiro, sincero, né, honesto no programa Tá na Pauta. A primeira parte do programa se baseou em, se a gente fosse, né, num exercício de imaginação, de esforço, disciplina, recompor ou incluir, né, na música maravilhosa de Eu Só Peço a Deus, o que você pediria a Deus para colocar nesse poema, né, que é um poema dos direitos humanos, num contexto de fim de guerra, de ameaças e etc, né? O que você pediria? Foi bem bacana, fica armazenado aqui em vídeos, inclusive, para quem quiser depois acompanhar, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o paradoxo do tempo. Cris, nós vivemos uma época, né, em que tem telemedicina, tem muitos avanços e as pessoas já estão vivendo mais e viverão ainda mais. Nós viveremos mais. Porém, temos a sensação de que vivemos menos. Que loucura isso, Uma né? loucura, Beverly. E, de fato, isso acontece e a gente sempre, às vezes, acaba o dia com aquela sensação de, meu Deus... Faltou dia pra mim. Ontem eu falei pro Samuel, eu disse, gente, eu cheguei em casa, era 8h30, e eu tinha muitas coisas ainda pra fazer,
E eu disse, bom, é o 4º turno, o 5º turno, e a gente só vai agregando coisas, né, na nossa rotina. Mas sim, de fato, a gente encerra os dias com a sensação de que o dia foi curto. E eu tenho procurado, assim, Beverly, desacelerar, sabe? Tenho muitas responsabilidades e recaem sobre nós as responsabilidades. A gente precisa entregar, tem coisas que têm prazos a serem cumpridos, mas eu não gosto de terminar o dia com a sensação, assim, de, meu Deus, voou hoje. Eu gosto de viver intensamente. Então, é um exercício, sabe, Beverly? Tenho feito esse exercício de ficar mais presente no meu tempo presente. Porque às vezes a gente não vive, não aproveita, não curte. Se eu tô no carro, vamos escutar uma boa música, ouvir um rádio, né? Trocar uma ideia com a gente mesmo. Não é passar simplesmente num branco. Alguém provavelmente já passou por isso, de você fazer um trajeto de pelo menos, sei lá, 15 ou 20 minutos e que você não se recorda de ter feito aquele trajeto. O que eu encontrei mesmo no caminho? O que eu vi? Qual era a cor do carro que estava na minha frente? Qual... De observar mesmo. Porque a gente está tão no automático e a cabeça da gente está tão, às vezes, borbulhando de coisas e repassando as entregas, o que vem depois, ou pensando em como resolver determinada situação, que você passa por aquele momento de forma simplesmente de corpo, né? Você dirigiu, mas você não estava presente. Então, eu tenho procurado fazer esse exercício, porque eu já entendi que, para mim, Beverly, não me faz bem acabar o dia com essa sensação. Eu tô contigo, faz contigo, Cris. Isso aí. E, assim, é muito clichê o que eu vou dizer aqui, tem muitas mensagens motivadoras que falam sobre isso, né? Que a gente fica planejando o futuro, a gente planeja o que nós gostaríamos, o futuro daqui 5 anos, como eu vou estar daqui 20 anos, e a gente esquece que para chegar nesse futuro, a gente passa por esse presente. E esse presente é a caminhada que a gente está fazendo agora. Esse é o presente. Então, sabe, convido os ouvintes a parar e refletir sobre o que você está fazendo neste momento. De verdade, de corpo e alma, né? Que está dedicado ao que você deseja para o futuro. Então, eu acho que isso vai deixar a nossa experiência de vida aqui melhor. E que se a gente, né, deseja viver 100 anos, eu quero viver, Beverly. Tipo, eu fico pensando assim, como é a cabeça do meu pai, sabendo da expectativa de vida. Ele tá com quase 70 anos. E se a expectativa de vida é 78... Será que ele faz esse cálculo? Eu só tenho 8 anos de vida. É estranho, né? Tu não acha estranho? Eu tenho 37 anos. Eu sou jovem ainda. E essa conta nem passa na minha cabeça, Beverly. Mas eu fico pensando, cara, quem já tá ali? Você que tá pensando em quanto tempo ainda tem de vida? E o que gostaria de fazer? O que não fez? Então, é difícil, né? Sim. Eu, sinceramente, não sei como vai ser quando eu chegar mais próximo do fim. Ainda não é uma pauta que eu penso, mas eu já estou procurando fazer a minha melhor caminhada agora. Então, desacelerando, tentando identificar o que não me faz bem, o que me deixa com a sensação de tempo desperdiçado ou de tempo que eu dediquei em alguma coisa que não me levou a lugar nenhum, sabe? Então, eu venho procurando, sabe, fazer boas escolhas no meu dia, Beverly, para que o meu futuro, ele esteja mais alinhado com aquilo que eu desejo e não tenha a ver com coisas. Sim. Né? A gente observa, e quem aí tem contato com avós ou com pessoas mais velhas, a gente observa que no fim da vida, cara, o que vale mesmo foi a pessoa que tu foi para as pessoas. A história que você escreveu. As mensagens que você deixa marcadas no coração. E não tem a ver com coisas. Coisas são importantes, sim, para uma velhice tranquila. A gente precisa saber o que fazer, né? Por onde fazer para que eu tenha, né, determinado futuro. Mas, assim, a gente ouve, né, falas de idosos. Não tem nada a ver com coisas, né, Beverly? Muitas vezes eles até construíram grandes patrimônios, mas eles precisam de tão pouco para terminar a vida, né? É verdade. Às vezes só precisam de escuta, né? Bom, enfim, deixa-me ver aqui, ó. O Ademar Roberto Sebem, do Cinquentenário, que é um
cérebro brilhante aqui do programa, ele diz, ainda sobre a questão da pauta do que pediria, né? Ele diz que pediria serenidade para viver com harmonia em meio de tantos desafios. A Maria Bernardi, da Terceira Légua, ela mandou uns audiozinhos, a gente vai escutar também aqui para ouvir o que as pessoas têm para dizer. Cris, bota esse pertinho o fone que daí tu escuta também. Vamos lá, Maria Bernardi. Débora, bom dia. Bom dia. Obrigado pelo dia de hoje. Desculpa só um pouquinho. Querida. Bom dia, Débora. Bom dia, meu amor. Olha que dia lindo, maravilhoso. Bênção de Deus. Obrigada. Tô amando a Léa Moraes aí, já tô ficando fã dela, é muito querida. Como não? Ela seria o xodózinho da rádio já, digamos, né? Obrigado, Débora, por tudo. Você é uma pessoa muito bacana. As pessoas que você entrevista são bacanas. Tem o Rogério, que eu gosto muito dele. Na sexta, amanhã. E olha, digamos que você está no caminho certo. O que está sendo hoje, o que vai acontecer amanhã. Eu acho que tem aquela música lá de antigamente. Só o amor constrói. Quem provoca a paz não verá jamais. Quem não provoca a paz não verá jamais um irmão feliz. Eu acho que nessa frase quer dizer tudo, né? Débora, obrigado por tudo. Querida. Gratidão, gratidão, gratidão. E obrigado a Deus por esse dia lindo. Depois de tantos dias sem sol. Beijo, gratidão. Acho que ela trouxe uma coisa que todos nós gaúchos queremos, né? Acho que de forma coletiva, se a gente fosse pedir a Deus, é sol! Por favor! E a Suzana mandou mais um áudiozinho aqui, vamos ver. Acho que ela vai chamar a gente. Então eu tenho vizinho por 7 anos ainda. Depois ele vai me deixar em paz uns quantos. Ai, ela tem até prazo. Ai, Suzana, tu não existe. Cris, sobre essa questão do tempo, né? O paradoxo do tempo, a gente tá vivendo mais, mas com a sensação de que tá vivendo menos, não em anos, mas é como se os nossos anos não tivessem o sabor, o gosto, né? A gente tá todo mundo muito cansado, muito estressado. Eu me canso muito, mas muito mesmo. Cris, trabalho dobrado. Fazer 2 vezes a mesma coisa na minha cabeça não cabe. Eu sei que às vezes as pessoas me pensam assim, nossa, que chata. Que chata! Porque, poxa, mas não cabe na minha cabeça. Você tem recursos que estão sendo dobrados, energia dobrada. E às vezes a sensação de chegar no fim do dia, ter feito 50 reuniões, falado com 15 pessoas, e o problema que você tinha no início, e que começou toda essa trajetória, termina com ele. E com o cansaço de ter falado com 15 pessoas, sabe? Então, eu sinceramente, é uma coisa assim que, para mim, o paradoxo do tempo fica nesses lugares, sabe? Sim. Do esforço repetido, do esforço que não chega a lugar nenhum, de fazer uma entrega com muita vontade, assim, colocar tudo que você tem. Tudo, mas tudo mesmo, assim, mergulhar de cabeça, mas só você. Aí é como se você tivesse mergulhado. Mergulhou sozinha. Exato, numa piscina. Eu não tô querendo me pagar de boa. Eu acho que a Cris, quem tá me escutando, um monte de gente tem a mesma sensação. Sim. Então, não dá para explicar por que a gente tá num grupo tão grande de pessoas que sentem o mesmo e as coisas não vão. Por que as coisas não vão? Aí o nosso tempo tá rápido. A gente tem essa sensação, nossa, faltou dia para as coisas que eu tenho por fazer. E muitas vezes você chega em casa tão exausto, tão estafado de tudo que você viveu naquele dia, que você não tem a energia para usufruir. Vamos fazer uma jantinha? Não. Vamos sentar um lugar? Não aguento mais, sabe? Tô exausto. Então, é como se a nossa vida estivesse sendo roubada de nós. Para mim, a sensação é essa. É como se o nosso tempo de vida que foi dado a mais, você vai viver 50, em vez de viver 50, vai viver 80. Mas esses 30 anos que você ganhou a mais é para isso. Não, né, Cris? Não, pelo amor de Deus. Tu sabe, Beverly, que... Eu vou dar um exemplo que é da minha ótica e é muito pessoal e que pode ser que vai ter muita gente que não concorda comigo e tá tudo certo. Mas... eu fico, às vezes, me recordando de como era a infância. A infância era infância. E os nossos pais deixavam a gente brincar na rua, a gente se relacionava com outras crianças. E era tão gostoso, né? A gente aprontava, a gente fazia coisas erradas e chegava em casa e levava bronca e estava tudo bem.
E a gente era criança, né? Tenho certeza que muitos ouvintes tiveram uma infância até mais livre, né, do que as crianças têm hoje. E hoje, eu faço isso com os meus filhos. Você tem que fazer inglês, você tem que fazer judô, você tem que fazer reforço, você tem que fazer um monte de coisa. Mas, poxa, quando que essa criança vai ser criança? E esse ano, eu, de certa forma, assim, ignorei algumas coisas. Disse, vamos cortar um pouco essa agenda e vamos viver mais. Mas a gente precisa estimular isso nas crianças. Às vezes eu provoco meu filho no sentido, cara, vocês não vão se reunir para fazer esse trabalho escolar? Não, mãe, cada um vai entrar na sua tela de casa. Vai fazer uma parte, depois fazem uma call juntos e tá tudo resolvido. Eu disse, pelo amor de Deus, se reúnam. Marquem um rolê, conversem. A parte boa era comer um sanduíche na casa de alguém, né? Gente, que delícia. Então, assim, o que acontece? É como tu disse, parece que o que veio para nos ajudar tem feito a gente desaprender algumas coisas. E eu acho que coisas relacionadas à experiência compartilhada, a troca, elas não tinham preço. Porque você chegava com aquela sensação em casa, tipo, como é gostoso ter amigos, né? Como é bom. Às vezes não fez nada. Eu às vezes, né, tipo, ia pra fazer o trabalho, voltava sem nada feito. Porque a gente dançava, a gente corria, a gente, sei lá, fazia o quê e o trabalho. Meu Deus, agora cada um faz uma parte em casa e vamos lá. Né? Então, me parece que falta algumas coisas. E o nosso tempo, ele foi preenchido com outras que, de certa forma, são mais ágeis. Elas, de certa forma, facilitam a nossa vida. Mas aí nos é tirado, talvez, o que realmente, né, dá sentido à vida. E eu creio que é o compartilhar. Nós não compartilhamos mais com as pessoas. É o nosso umbigo, é resolver o meu objetivo e eu já não compartilho, eu sou indiferente com o propósito do outro, com a caminhada do outro. Beverly, este é um olhar meu, muito particular, inclusive. Tenho certeza que outras pessoas pensam de outras formas. Eu amo a tecnologia, eu acho que ela é maravilhosa, mas nós não podemos nos perder nisso. Né? Porque, de fato, ela nos consome tempo também. Um monte. E a gente está se relacionando com quem ali? Será que são pessoas que a gente realmente conhece? E como saber se é um robô, se é uma pessoa, né? Então, assim, eu fico, assim, muito grata de ter podido ter uma infância com relações verdadeiras. Com amigos de verdade que eu levo no meu coração. Muitos já não encontram muito tempo, mas nós passamos bons momentos juntos. Que legal ouvir isso. Sabe que eu tava me lembrando quando a minha filha, hoje ela tem 17 anos, né? Eu lembro quando ela era bem pequenininha, tipo 7 anos. Os primeiros anos, assim, da vida do ensino fundamental 1. E eu lembro que ela foi fazer teatro justamente porque era uma das atividades que eram mais, assim, tranquilas, enfim, né? Nunca vou me esquecer. A Candice, um beijo a ela. E era muito legal, assim, porque já tinha toda a rotina escolar, que já era, há muitos anos atrás, como é hoje, cheia de atividades, trabalhos extras, coisas extracurriculares, enfim, né? A gente sabe que a vida da infância hoje é muito cheia de coisas, porque a gente quer preparar eles para o mundo profissional e não tá errado, não tá errado. Porém, às vezes, a gente tem que acertar a mão, né? Isso aí. E eu lembro que teve uma vez que ela tinha uma peça de teatro e estavam escolhendo os personagens e, como toda criança, ela queria ser a protagonista, né? E aí, se esforçando para decorar os textos, e eu dizia para ela assim, minha filha, pelo amor de Deus, queira ser a árvore. Seja a árvore, não tem que falar nada, só fica, ela se diverte, vai pegar toda a parte boa, que é a diversão, né? E até hoje, ela já é moça, né? A gente brinca em casa, né? Eu tô tentando ser árvore, mas tá difícil, né? Porque, assim, às vezes a gente quer muita coisa também. É isso aí, Cris. isso aí. Às vezes não é o problema só do sistema, às vezes é um problema nosso também, de querer muita coisa. Pra quê? Pra quê? Tu sabe que eu venho me fazendo essa pergunta, Beverly, e também cheguei à conclusão, diante desses dois temas que a gente abordou hoje, um deles o tempo e o outro, né, fala sobre o que a gente suplica, né, qual é o nosso clamor, o nosso pedido a Deus, né, para nós e para a humanidade. Sabe o que seria muito legal, Beverly? Seria muito legal a gente vir com checklist, né? Poxa, ó, fulano, tá aqui, esse é o teu prontuário. Faça isso, isso, isso e isso. Essa é a tua caminhada. Porque, assim, nós somos livres, né? A gente pode escolher aonde caminhar.
Mas às vezes a gente quer coisas desnecessárias, a gente almeja coisas que não precisa. Não seria muito mais fácil um prontuário, né? Ó, a tua missão é essa, vai, meu filho, vai e faz. Não, é o desejo que a vida viesse com uma receita de bolo, né? Não, mas não tem, né? Não tem, não vem, nem filho vem com manual. Pois é. Esse é o dilema, né? A Janete diz o seguinte: oi, gente, tudo bem? Olha, sabe que eu também me sinto assim como você, exausta, cansada, fazer de novo. O que tá acontecendo com todos nós? Como diz a música, eu só peço a Deus que a indiferença não deixe a gente cego das pequenas coisas que fazem a gente mais feliz. Sermos melhores como seres humanos. Um grande e afetuoso abraço, diz a Janete. E a Ana mandou um áudio aqui que a gente vai escutar também, que eles botam pertinho do teu ouvidinho, né? Vamos ver o que a Ana tem para dizer. Bem rapidinho, porque eu sei que o programa já está terminando, mas aproveitando o gancho da Cris, essa coisa que nós fazíamos de nos reunir para fazer trabalho de escola nos impulsionava a resolver problemas emocionais. Aquele que vinha, aquele que não vinha, aquele que fazia, aquele que ajudava e aquele que atrapalhava. E isso não tem preço. A gente viver essas experiências de troca de jeitos. Isso não tem mais. Então as pessoas sofrem. Sofrem porque não foram desafiadas. Beijo. Isso aí. Bom fim de semana. Beijo. Que legal, é isso aí, né? Que legal. É exatamente isso. Eu acho que talvez a gente pule algumas fases com a tecnologia. De novo, a tecnologia é maravilhosa. Eu sou super a favor. Inclusive, agora... Uso muito. Uso muito. Meu filho fez um trabalho de escola, o qual eu colaborei com ele. Um trabalho online, onde cada um... Com a minha participação especial. Eu participo das reuniões online, e aí foi incrível que eu descobri, ele fez sobre robótica, né, cirurgia robótica especificamente, e ele descobri eu que já pode um médico fazer uma cirurgia robótica de outro continente, cidade, país, eu não sabia. Achava que o máximo seria, né, usar o robô para cirurgiar, mas no mesmo ambiente cirúrgico, né? Não, já pode fazer de longe. Olha que loucura! Então, olha como é maravilhosa a tecnologia. Mas sim, de fato, eu acho que fica esse pontinho. Será que a gente não está pulando algumas coisas? Se propondo talvez a coisas que a gente... talvez não é da nossa alçada, né? O que hoje eu posso fazer que verdadeiramente está dentro daquilo que me faz bem, me faz feliz e que vai fazer as pessoas ao meu redor também bem e feliz, né? Às vezes a gente fica querendo coisas e olhando coisas que não são para nós. Então, que a gente não pule fases. Sei lá, se a gente pode fazer, inclua isso no pedido da primeira pauta, né? Não pule fases, que a gente possa viver cada momento que foi designado a nós. E momentos de dor, momentos de alegria, né? Nenhuma fase é boa de pular. Então, que a gente não ignore esses sentimentos e que a gente ensine as nossas crianças, né? A se relacionar, a não pular fases, né? A usar a tecnologia, sim, mas dosar. E que a gente possa ensinar com o nosso exemplo, né, Cris? Que exatamente. bonito isso. Cris, obrigado! Que maravilha! Eu peço a Deus que a gente também não termine esse programa, porque é bacana, né? A gente poder ficar falando e etc. Mas semana que vem tem mais. Terapia também, Beverly. Pra nós também. Semana que vem tem mais, né? Oba! Beijo, Cris. Boa semana, viu? Beijo, Beverly. Beijo a todos. Gente, eu tenho que fechar aqui, porque nós já, inclusive, passamos um pouquinho do